Avatar 3 é sem dúvida muito mais do que um espetáculo visual. O filme traz um comentário bastante profundo sobre o nosso mundo. Então, vamos mergulhar nessas camadas filosóficas e sociais para entender como o universo de Pandora, na verdade, nos faz refletir sobre a nossa própria realidade. E essa é a ideia central. O filme amadureceu. A beleza de Pandora agora é o palco para algo muito mais denso, algo que nos desafia. É por aí que a nossa análise começa. Vamos começar pelo primeiro grande tema, uma ética da civilidade, ou seja, como a liderança pode existir e funcionar para além do conflito direto. A situação aqui é bem tensa. Num confronto muito acalorado, a humana Roni quebra o braço da líder de um clã Na'vi. O resultado, claro, é raiva, dor, um ressentimento profundo. O conflito não podia ser mais físico, mais direto. Mas a resposta a esse conflito é o que surpreende. Mesmo depois da briga, a Roni vai lá e socorre a líder que ela mesma feriu, improvisando matá-la na hora. É um gesto que transcende totalmente a divergência pessoal, mostra um compromisso com o bem coletivo que está acima da raiva do momento. A lição aqui é muito clara, né? A verdadeira liderança não se define pela ausência de conflito, mas pela capacidade de agir com humanidade, mesmo diante de um adversário. É uma mensagem poderosa sobre o que é civilidade de verdade. Agora a gente muda para um tema mais filosófico, os fantasmas da identidade. E isso é explorado através daqueles soldados Recon que são ressuscitados pela tecnologia. O filme joga essa pergunta bem existencial no ar. Pensa só, quando a consciência original já se foi e o que existe é só um backup de memórias implantado num corpo novo, o que é essa pessoa? É a mesma entidade ou é só um eco do que ela foi? E a resposta, segundo a análise, é bem desconcertante. Sully confronta o antigo inimigo, que agora está num corpo Na'vi, e diz exatamente isso. Ele não é mais o mesmo. O que existe ali é uma simulação, um fantasma. É o que chamam de morte existencial. E isso nos leva ao argumento central do filme sobre o que é mudança de verdade. A tecnologia pode até replicar um corpo, mas ela não consegue forçar uma transformação da alma. Essa jornada tem que ser interior, tem que ser autêntica. Saindo do indivíduo, indo para a comunidade, chegamos ao espírito coletivo. O filme deixa bem claro que não existe iluminação solitária em Pandora. Tem uma cena que é muito simbólica. Uma das crianças tenta se conectar com a mãe árvore, com Eywa, e não consegue. A conexão só se torna possível quando as outras crianças chegam, dão as mãos e unem as suas intenções. E aí sim, juntas, elas conseguem. A mensagem aqui é super direta. Em Pandora, a espiritualidade não é um ato individual, é uma experiência coletiva. Não existe isso de iluminação solitária, o que existe é comunhão. A força vem desse vínculo que é compartilhado. E essa ideia do coletivo nos leva a uma perspectiva mais sociológica. A identidade funcionando como uma forma de resistência. Vamos ver como esses temas do filme se ligam a uma teoria do nosso mundo real. O ponto aqui é que essa identidade comunitária, essa conexão espiritual que eles compartilham, não é só uma crença. É a principal arma dos Na'vi contra uma força colonizadora que é impessoal, tecnológica e esmagadora. A análise conecta isso diretamente ao sociólogo Manuel Castells e ao conceito de identidades de resistência. Castells diz que quando grupos sociais são confrontados por sistemas globais que tentam apagar suas particularidades, eles resistem, fortalecendo justamente o que os torna únicos, a cultura, os laços e a espiritualidade. E os Na'vi são um exemplo perfeito disso. A resistência deles não está em competir na tecnologia, está em preservar a conexão com Eywa, a harmonia com o mundo natural e a responsabilidade que eles têm uns com os outros. Eles resistem sendo quem são, mas de uma forma coletiva. E é assim que a gente chega à conclusão. Pandora acaba se tornando o nosso espelho, um reflexo dos tempos em que vivemos. A disputa em Pandora não é só por território ou por recursos, sabe? É uma disputa por sentido. O filme usa esse mundo distante para fazer perguntas sobre o nosso. O que a gente valoriza? Onde a gente encontra sentido numa civilização que é cada vez mais tecnológica? E aqui está, talvez, a ideia final mais poderosa de todas.
A lição de Avatar 3 não é sobre estratégia militar, é sobre integridade. A vitória não significa absolutamente nada se, no processo, a gente perde a nossa alma. E a gente termina com essa pergunta, uma provocação para reflexão. Diante das forças impessoais da nossa própria era, o que é que nos une? O que constitui a nossa identidade coletiva, a nossa alma partilhada? O filme oferece uma resposta para Pandora. A pergunta que fica é: qual é a nossa?